Então, Eu boa até ouvi a tarde. gravação, né? Aham. Teve que marcar essa reunião, né, para a gente conversar sobre a análise desse nosso PPC, a matriz, as ementas, né, e confirmarmos aqui a respeito dele, né, se ele continua dessa forma, nomenclatura, essas questões que a gente precisa fechar, né? Então, é isso. E aí eu não sei o que que eu faço primeiro, mas na verdade eu tenho aqui o PPC, está lá no Drive, o Wilson mandou o material lá no Drive para a gente interagir com ele, né? E se você quiser falar alguma coisa a respeito disso, Wilson, dos materiais, da necessidade da gente ler, né? Então, a gente só fazer um resgate histórico aqui, Renata, porque o profissionário, ele é um programa do governo, era e é, né, um programa do governo que não era EAD. Isso lá nos idos de 2010, 2009, 2010. Focado para você atender as escolas estaduais e municipais, né? No sentido de se formar os técnicos, os servidores, né? E terceirizados também, que atuam nas escolas municipais e estaduais em cursos na área de secretaria escolar, de multimeio didático, de merenda escolar, né? Era um programa que era presencial e as instituições participavam do edital. Eu lembro que o Campus Rio Pomba foi pioneiro no IF Sudeste. Eu participei num módulo que também ele era um misto de AD, de certa forma, porque os estudantes recebiam o material, mas não tinha plataforma, não tinha nada. E depois tinha os encontros presenciais, que era uma semana presencial em BH, por exemplo, onde as secretarias levavam, né, a gente tinha os polos, era um polo BH e as secretarias que faziam a escolha das escolas e tal, era o nosso papel lá. Depois, com o advento do EAD, da Rede ETEC, né, isso em 2012, 2015, aí 2013, 14, 15, o profissionário passou a ser da Rede ETEC, passou a ser oferecido na modalidade EAD, com todo o suporte de ensino à distância, que era o modelo na época da Rede ETEC, etc. E tal. Depois, com o fim da Rede ETEC, isso em 2017, 2018, o profissionário deixou de ser um programa e o nosso instituto resolveu institucionalizar a Secretaria Escolar em multimeios didáticos é o Juiz de Fora. E nós ficamos com Secretaria Escolar. E aí nós resolvemos fazer essa institucionalização dele, que foi a partir de 2013, 2024, na verdade, né? Acho que foi 2023 que acabou culminando em 2024. Teve a pandemia e houve uma paralisação, de certa forma, nesse sentido, mas a ideia já era, desde 2019, fazer a institucionalização desses cursos do profissional. Aí nós fizemos um profissional com o nosso olhar, digamos assim, e muito sem uma referência que tinha na época do EAD. Não sei por que isso ocorreu, né? Enfim. E aí fizemos esse PPC nosso, que de certa forma, a Catarina depois pode falar, a gente acabou fazendo algumas disciplinas meio descompensado em termos de carga horária, né? O que fez com que a gente começasse a olhar assim, vamos atualizar esse PPC, vamos adequar esse PPC, né? Não faz sentido ter carga horária muito grande numa disciplina, muito conteúdo, às vezes, para ser dado no semestre, enquanto outros conteúdo menor em termos de carga horária. Por mais que no EAD, a carga horária ela não é tão linear, né? Ela é meio exponencial. Eu sempre fui a favor, na época da Rede ETEC, de equalizar as cargas horárias iguais. Todas as disciplinas, todos os módulos tinham as cargas horárias iguais. Porque na época recebia bolsa, né? E a bolsa era parametrizada a partir da carga horária, para não ter aquele negócio, o professor que tem 90 horas tem mais bolsa que o que tem 45 horas, e
dar as disciplinas no mesmo tempo. Por isso que o EAD, às vezes, não é não tão linear. Só que aí havia essa necessidade, acho que é a segunda ou terceira oferta, Renata, me corrija aí. Acho que é a terceira, né? Terceira. E a Catarina já detectou isso já desde o início também, a necessidade da gente fazer as alterações. Você está mostrando aí, né? As cargas horárias, às vezes, são disciplinas de 60 a 95, né? Então há uma disparidade aí e acaba que os conteúdos são dados dentro da semana, né? E realmente é muito conteúdo às vezes. E aí havia a necessidade de reformular. Só que nesse inteirinho aí, o governo federal voltou com profissional, né? E fez todo um trabalho de atualização, que é o que eu passei para vocês no Drive, de construção, inclusive de cadernos temáticos, cadernos pedagógicos, voltados já para serem utilizados no profissional em que o governo criou novamente como programa. Inclusive, o nosso instituto participou do edital do profissional, e só que ainda não, parece que houve um atraso de orçamentário. O fato é que passa a ser um novo programa e os professores que atuam ou que vão atuar no profissionário por meio do programa vão ter que fazer edital para receber bolsa. E, se eu não me engano, a oferta vai ser presencial, a oferta vai ser pelo campus de São João Nepomuceno. Vai ser matrículas gerenciadas pelo campus Rio Pomba, mas que a oferta focada como se fosse São João Nepomuceno, pelo fato que São João Nepomuceno está em criação. Então, na prática, vai ser São João Nepomuceno, mas a parte institucionalizada vai ser computada para o campus Rio Pomba, até onde eu fiquei sabendo. E por aí que eu fiquei sabendo que eles construíram uma proposta, não fizeram consulta nenhuma com a gente, não procurou a Renata para nada, né? A gente não foi consultado a respeito disso. O programa está para ser implementado e ele tem uma roupagem nova, assim, bem parecido um pouco com o nosso em termos de conteúdos. Por exemplo, tem a área de direito, tem a parte de ambientação, tem a parte voltada para a sociedade de trabalho. Ou seja, nós vamos ter o nosso curso, que é institucionalizado, onde a gente utiliza a nossa carga horária de trabalho semanal, e vai ter o outro curso com bolsa, que inclusive nós poderemos participar do edital para atuar nele lá em São João do Nepomuceno, que seria o foco dos encontros presenciais. Mas aí é outra coisa que pelo andar da carruagem, eu acho que isso vai para o segundo semestre, com certeza. Então, aliado ao fato que a gente tem um profissional no programa, onde eles já fizeram um estudo, uma proposta de uma matriz, onde já tem material, eu acho que a gente tem que fazer o quê? Não tem que inventar a roda. Eu acho que a gente tem que olhar o que é de agrado nosso e adaptar naquilo que for possível, ou não necessariamente não adaptar, mas copiar ipsiliters o que é o modelo deles de matriz, né? Eu não deu tempo de ver qual é a matriz, eu vi os cadernos pedagógicos, os cadernos temáticos lá, que é o que a gente chama no EAD, ao invés de chamar de apostila, né? Porque é um produto feito para. Aí é uma questão teórica, etc., da educação profissional tecnológica, que não vem ao caso. Mas é considerado como cadernos pedagógicos, nem apostila e nem livro. Mas aí que acho que é a ideia, que aí a gente vai matar dois coelhos com uma cajadada só. Já vamos estar atuando num curso com uma matriz nova, já com toda a nossa experiência de 3 ofertas, sendo que a atual está sendo dada agora, né? Mas que a gente possa ter um novo PPC, mais com a cara do que foi feito pelo MEC, né? Não estou dizendo que a gente precisa fazer 100% igual, mas que a gente possa abrir até a possibilidade para quem quiser, quem já atua hoje
no caso do Rio Pombo, pode ter força de atuar no que vem para frente aí, né? Que, inclusive, esse curso vai ser parte do programa de institucionalização do EAD como executor, né? E os outros campos vão poder receber o EAD nosso, com os professores de lá ofertando, né, como receptor, no modelo do EAD que está sendo colocado agora pela instituição. Só para terminar, a gente está sobre a proposta do programa institucional, né, onde, ao invés de um campus X abrir um curso novo, ele vai ofertar o mesmo curso que é ofertado em outro campus por meio de parceria, que é o caso que eu estava falando que o Secretaria Escolar, a partir de 2027, vai poder ser dado, oferecido por Barbacena, com os professores de Barbacena, para os polos de Barbacena. Vai ser oferecido para São João del Rei, por exemplo, o Bar, ou seja, todos os campos que temos hoje, né? Porque hoje somos 12, seremos 12, né? Tem Caratinga e São João de Nepomuceno para ser implementada aí. Então, é nesse sentido aí que eu acho que a gente pode pensar na consecução do nosso trabalho de atualização do PPC, nos aspectos das disciplinas, das cargas horárias, consequentemente, ementa, objetivo, perfil, bibliografia, né? Ou seja, fazer realmente quase que do zero, talvez, né? Pensando assim na facilidade na construção do PPC, e passar isso no Conselho de Campos. Porque, na verdade, o Conselho de Campos é que vai, que é a única instância que a gente precisa passar é o Conselho de Campos. E para que a gente possa ofertar 2027-1, a gente tem um tempo ainda para poder fazer um trabalho, né? Por isso que eu acho que essa primeira reunião a gente pode fazer um nivelamento do que a gente precisa fazer e precisa ser feito. Sim. Alguém quer falar alguma coisa? Renata, Uhum. então, eu olhei esses cadernos, que na hora que eu, né, fui entrar no e-mail, eu vi que tinha mandado ali aquele drive para a gente. Então, eu entrei no caderno da disciplina que eu trabalho. É o mesmo, tá? Ele está com a roupagem nova, mas as 5 unidades têm, inclusive, o mesmo nome que as unidades do caderno com o qual trabalhamos nessas 3 turmas já, né, que eu trabalhei. Então, mas não olhei tudo, né? Mas na hora que eu vi, deixa eu ver aqui. Então, abri, eu vi que era o caderno mas os mesmos itens e as mesmas 5 unidades, das quais, inclusive, eu já trabalhei 4, agora tem uma para trabalhar. E aquilo que o Wilson falou, desde a primeira vez que eu trabalhei com a turma, uma coisa que na época, eu repassei para a Paula, né? A Paula, que era a nossa DDE, eu falei com ela assim, nossa, Paula, eu achei o número de aulas muito grande, porque eles me colocaram um horário com 2 dias, acho que com 4 aulas. Aí eu comecei a preencher, e na época a gente ainda tinha que colocar presença, né? Tinha aquela grade de presença. E eu falei assim, gente, eu nunca vou alcançar o número, quando chegar ao final, né? Que fecha com todo mundo, eu não vou ter fechado o meu número de aulas. Então, eu comecei a abrir um outro dia também, e lançar material, né? Lançar material e lançar presença, apesar de não ter aumentado o número de encontros que a gente tem online, né, como a Renata passa para a gente, eu tinha que lançar um dia a mais no SIGA e lançar um material a mais. E aí eu achei até esse material nem vai dar conta. Mas, então, o que eu faço? Como eu sou, né, da área da área de linguística, eu trabalho muito também essa parte de como que, igual eu trabalho muito com música, com canções com eles, né, para mostrar como que isso está ligado ao tripé do que é a matéria, que é sociedade, educação e trabalho, tá? Então, é a única que tem 95 horas. As outras têm 60, né? Não sei se aqui a Renata trabalha, tem um pouco mais.
Então, assim, realmente tem que ter. Então, agora, essa turma de agora, eu tenho os 2 dias, mas aí já são 3 aulas, né? Então, aumentou o número de aula, porque senão eu não consigo, e já não tem mais a presença, então já é mais tranquilo. Antes tinha presença, aí eu não conseguia fechar o número de aulas que precisava, lançando só nos dois dias que eram os horários, as 4 aulas. Uhum. Essa disciplina, assim, ela, para mim, você está atuando nela, mas você está se esforçando muito, né? Porque ela é uma disciplina para quem é sociólogo, né? Ela, você, como da área Na linguística. época, Wilson, não tinha ninguém para pegar. Né? Na época em que eu acabei pegando, não tinha ninguém. A gente tinha o Geraldo Xavier, né? Que estava substituindo alguém aí, e ele já estava assim, com um número muito alto de aulas. A Patrícia também teve a carga horária dela diminuída, né? Por causa da filhinha dela, então a Patrícia já Uhum. não. O número de aulas dela diminuiu. E eles falaram assim: olha, alguém que é da área da educação pode pegar. Então, eu peguei, acabei pegando, estudo muito, né? Ainda estudo para trabalhar, mas eu acabo, como na pós-graduação eu trabalho também com formação, né? E a gente já teve curso FIC com formação e tudo mais, então, de certa forma, eu consigo complementar uma coisa com a outra, sabe? Mas a primeira turma realmente foi muito difícil para eu conseguir ter assunto para as 95 aulas. Então, o que eu faço agora? Agora, por exemplo, nós trabalhamos sobre burguesia, né, e proletariado, que é a primeira unidade. Então, eu trago para eles, dentro da linguística, por exemplo, eu trouxe canções. E eu mesmo pedi, gente, apresentam vocês, a tarefa você vai apresentar uma canção, onde você vai mostrar, né, onde que está o proletariado, onde que está... E o pessoal até que gosta, sabe? Obrigada, Elisete. Então, Porque assim... você está atuando na perspectiva da metodologia de ensino, né? Que você está adotando. Mas realmente é um esforço, você tem que estudar e tal, Sim, né? mas Enfim. né, e isso é discutido. Então, por exemplo, a gente discute sobre os princípios liberais. Né? Eu tento Uhum. trazer tudo para a educação, sempre tentando mostrar para eles: olha, gente, vocês vão trabalhar com educação, então vocês também podem trabalhar com projetos e tudo mais. Inclusive, uma tarefa que eu dei, eu pedi um projeto que você, na secretaria escolar, que projeto você faria, né? Que pode. Eu trabalhei até colonialidade com eles, né? Que você Uhum. poderia usar um dos termos que não tem na apostila, mas que eu acho que é importantíssimo Claro. trabalhar também, né? Inclusive, a gente está trabalhando até colonialidade dentro da língua inglesa, né? Que é tirar o que eles falam do speakerism, que tem que ser o speak direitinho, igual o americano ou o britânico fala. Hoje em dia não é assim mais, né? Você tem que ter orgulho do seu sotaque. Né? Na minha época, não, você tinha que perder o sotaque para você falar inglês bem. Então, assim, Uhum. essa parte de decolonialidade também, eu procuro trazer, quer dizer, eu acrescento, eu vou tentando acrescentar essas coisas que também não fogem, educação, sociedade, trabalho, porque está tudo implicado, né? Sim. Mas eu acho que o número de aulas poderia diminuir. Tá, mas a minha pergunta é assim, porque, no EAD, essa questão da carga horária é aquilo que eu fiz na minha fala. No EAD, a gente precisa entender, se a gente pega o caderno, ele tem o conteúdo, igual você falou, 5 capítulos. Você pega um outro caderno, você vai ver 12 capítulos. Mas não necessariamente, em termos de conteúdo, há uma diferença em termos de receptividade e repasse que o docente tem que fazer e o aluno tem que aprender, vamos dizer assim. Por isso que a carga horária no EAD ela é uma carga horária não linear. A pergunta que eu faria é a seguinte: se tivesse 60 lá, o conteúdo ele se adapta a 60 horas ou ele está adequado para 90 horas, como está definido na nossa matriz? Não, no caso de... Porque se o conteúdo é um conteúdo, aí dentro da esfera do que você quer dar do curso,
é um conteúdo ok, tem que ser dado, mas ele não tem como ser alcançado na perspectiva de um semestre, ele tem que ser trabalhado em 2 semestres, aí você pode dividir a disciplina em 1 e 2, né? Digamos assim. Porque é isso que a gente precisa arredondar, porque realmente, assim, dado a forma que o curso nosso é dado, de forma semestral, é um conteúdo que é possível ser dado. Aí a questão da carga horária é o que eu estou te falando. Pouco importa se está lá 45, 90, 110, entendeu? Ele é um conteúdo que deve ser, é possível ser dado a partir do material didático, num semestre, entendeu? Aí entra o aspecto do que é o EAD. Aí a questão da metodologia de ensino, como você colocou, você tem colocado, eu acho que é isso extraordinário, trabalhar a questão da música, a linguagem, que é dada a sua expertise nata, né? Porque a educação em si, como nós somos experientes na área, em termos chão, a gente consegue dialogar com conteúdos que são transversais e, de certa forma, nos atinge, né, no cotidiano. Então, nesse sentido, a gente acaba navegando bem, você tem navegado bem na disciplina, né? Mas realmente é um esforço, né? Porque você vai ter que estudar fulano de tal, porque a parte de sociologia, às vezes não conhece Durkheim, às vezes não conhece o Althusser, não conhece o Gramsci, então tem que, né? Apesar que Gramsci é para quem está atuando na educação. Então, assim, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que trabalhar, que no modelo que está no MEC, eu não vi a carga horária, por isso que eu fico na dúvida. Aí eu não sei se, de repente, é um conteúdo que dá para ser feito num semestre ou precisa ser feito 2 semestres, até para, dado o público que a gente tem também, né, os alunos que a gente tem, que não são nada assim, alunos com uma formação boa, a gente tem, na verdade, a gente tem uma heterogeneidade grande, né? Temos a dona de casa, como temos quem realmente atua nas escolas. Então, é isso que talvez a gente precisa focar, entendeu? Sim, então, no caso do conteúdo, se esse caderno agora continuar, né, como o que a gente trabalha, que são as 5 unidades, parece que eu vi lá as 5 unidades, que eu abri o Uhum. comecinho dele, né? Eu vi que está com desenhos diferentes, figuras diferentes, parece umas fotos diferentes, mas não passei por tudo, não. Inclusive, ele tem um trabalho de música lá do Pink Floyd, É, da Brick the então, Wall. que coisa boa, né? É um conteúdo, sim, para o semestre. Quando eu trabalhei com a primeira turma, é o que eu estou te falando, eu tive que criar mais conteúdo, porque aí 95 era o caderno com o qual, né, me foi dado para trabalhar, era muito pouco para cumprir as 95. E eu tinha que lançar, porque eu lanço toda a aula. De repente, também eu faço até errado. Às vezes eu podia lançar assim, uma unidade, um mês, por exemplo, a unidade Uhum. toda. Eu vou toda quarta e todo sábado eu lanço alguma coisa. Toda quarta, não, toda terça. Então, horário de terça eu lanço alguma coisa na terça. Horário de sábado eu lanço alguma coisa no sábado. Na outra semana eu torno a lançar, na terça e no sábado, na terça e no sábado. De repente, eu que estou fazendo errado. É porque eu acabo fazendo como eu faço no ensino médio, que no ensino médio eu lanço todo dia, Tá, né? mas é aí que entra o meu questionamento que eu estou colocando para vocês serve para todos aqui. E eu estou entendendo que, de certa forma, do que você está falando, para mim tá caminhando no que eu acho. Porque a forma de você contabilizar isso lá no Cigarra é uma coisa. O que a gente precisa pensar é o seguinte: esse conteúdo ele dá para ser feito numa perspectiva de 60 horas? Dá. Então, a gente transforma a disciplina em 60 horas, porque não precisa falar aquelas 90 horas, e na hora que você vê que realmente, pô, já estou na terceira unidade e matematicamente, no modelo que a gente atua de aferição, está dando 15, está dando 20. Então, a gente precisa ajustar isso, entendeu? Por isso Uhum. que eu falo, no EAD, se você coloca 60, coloca 90, coloca 120, não difere. É um erro
na hora de fazer as matrizes, achar que existe uma reprodução do que é dado no presencial no EAD. Então, por isso que eu falo que, numa perspectiva que a gente tem um módulo que é semestral, por exemplo, se fosse um módulo para você dar que a média dos módulos aí, alguns dos outros cursos nossos, são módulos de 9, 10 semanas, você ia ficar doido, você ia pensar assim, pô, vai dar 90 horas em 8 semanas, 9 semanas. Sim, é o caso da pós, Né? que transformou em módulo, o trem voa, assim, parece que não teve tempo de dar nada. Né? Né? Mas eu acho que eu acho que a gente pode ajustar isso aí, entendeu? Porque realmente não tem por que ser. Se você tem uma estrutura aprovada, por que eu vou ficar incluindo mais conteúdo que não está lá? Por mais que você está tentando melhorar a percepção do aluno em relação à própria disciplina. Mas eu vejo que a gente pode. Não vejo problema de ajustar. Eu acho que todas as disciplinas devem ter uma carga horária igual. Por mais que o caderno didático, ele também não tem como ter esse controle, porque cada professor lá foi convidado a fazer um caderno, né? Aí o cara acha que tem que ser 5 unidades, o outro acha que tem que ser 12, né? E aí, nessa distribuição ao longo do semestre, é que aí fica ao bel prazer do docente, né? Porque realmente está encapsulado em 5 itens ali, 5 capítulos, mas você vai ver que tem um capítulo que ele demanda mais carga horária, né? Sim, na verdade, o Wilson, eu acho assim, mesmo que diminua o número de aulas, eu acho que a partir da primeira turma que eu fui passando para a segunda e terceira, eu acho que o que eu acrescentei tem que ficar. Por exemplo, entendeu? A gente falou, eu passei para eles o que é gentrificação, eles não sabiam o que é gentrificação. Então, eu passei dentro do princípio liberal lá de propriedade, então, eu falei, olha, gente, então fala lá que todo mundo tem o direito de propriedade. Aí eu trago o que é gentrificação, a diferença com isso, com revitalização, porque isso é muito da nossa sociedade, eles precisam saber. O que é essa ascensão à mobilidade social, entendeu? Então, assim, porque a apostila, ela se preza muito ali aos pensadores, né? E aquelas teorias ali fala o que é. Então, o que eu tento fazer é trazer aquelas teorias lá, porque a gente está vivendo agora. Então, eu trago, por exemplo, as tirinhas, eu trago uma charge e mostro onde que isso está no princípio liberal aí. A gentrificação, a mobilidade social, o caso da CLT, né? Então, essa semana mesmo, né, que a gente teve. Então, esses casos trazem. Então, eu acho que, independente, você falou de conteúdo, de diminuir hora ou não, a decolonialidade, eu acho que tem que falar como é que um menino sai de uma disciplina dessa e nunca ouviu falar de decolonialidade, não sabe o que é. Então, eu acho que tem que ter. Mesmo que diminua, eu acho que o conteúdo, ele vai ter que. Quer dizer, a gente sempre muda, a gente sempre acrescenta, né? Ou corta alguma coisa, eu acho essencial. Esse discurso para eles que estão formando nisso dentro da sociedade, né? Mas é isso, mas eu entendi. De repente, eu até faço o diário errado, eu não sei, às vezes eu podia lançar, por exemplo, o mês todo, eu não sei, mas eu acabo, eu acho que até mesmo para controle meu, colocando toda quarta, todo sábado, toda terça, todo sábado, sabe? O dia do encontro. Vou fazendo assim. Mas é isso. Sim. Essa parte de acrescentar materiais, isso fica à vontade do professor, né? Eu dei uma olhada ali, Wilson, no Drive, então eu percebi que entrou direito, mas saiu administração básica, né? No caso. Ou você ainda não colocou o material? Saiu. Saiu. Então, eu quero entender melhor, até que ponto a gente está atrelado a esse curso, né, esse outro curso que tem já um PPC e uma matriz lá, né, que já está sendo aprovado, inclusive, né? Uhum. Até que ponto a gente, então, não seria o caso da gente fazer idêntico, então? Porque senão vamos ter necessariamente precisa ser idêntico, né? Mas eu acho que a gente pode adaptar o que é a nossa realidade também, né? E fazer o estudo. Eu acho que precisa.
fazer um estudo, fazer um estudo aí do que tem, que é a proposta. Eu só joguei aí inicialmente para a gente passar a ter isso como possibilidades, porque realmente está atualizado. Então, por exemplo, eu acho que a gente está atualizando o PPC, por mais a gente mantém as disciplinas, mantém a carga horária, tem um material novo aí. Né? Então, a gente está caminhando no mesmo sentido de ter um PPC novo. Né? E aí, dá uma olhada, porque tem coisas, talvez, que não há necessidade de fazer igual, ou também no nosso não tem necessidade de continuar tendo, né? E vai atualizando, né? Sim, você vai ter acesso a esse PPC, essas emendas aí? Você conseguiu acesso? Você vai... Como é que fala? Eu não consegui achar ainda o PPC, se tem o PPC relacionado a isso. Eu tenho que ver os relatórios, que foi feito um relatório e tal. O que eu vejo, eu até tentei, até a moça que hoje é a responsável pelo profissional no Instituto, ficou de me enviar o PPC. Mas o servidor TAI é complicado. Né? O servidor TAI ele faz de acordo com o que precisa ser feito. Então, ela falou que não consegue enviar antes de quarta-feira. Né? Então, tem que esperar ela semana que. Eu pedi isso semana passada. Aí ela, estou te devendo, você me desculpa, eu posso enviar até quarta-feira que vem? Falei, pode, fazer o quê? Eu precisava ter desde segundo, porque aí a gente já teria um sinal melhor, né? Mas pelo que eu vi, não necessariamente foi feito um trabalho em cima do que o do MEC fez, tá? Ah, sim. Você fala modelo do MEC, a gente consegue ele aonde? No site. Tem um site. Você vai baixar também. Não, eu não tenho um PPC lá, não. Acho que tem, talvez, lá é uma diretriz em termos de matriz e cargas horárias, entendeu? O próprio caderno ele não é feito nessa lógica de inventário, não é? Então, é um modelo talvez diferente que eles estão tentando implementar aí, né? Dessa coisa meio que engessada nossa de ementa e conteúdo que está respeitando o inventário, né? Não tem esse modelo, não. Mas eu acho que a gente pode deixar como dever de casa uma olhada nesses cadernos, no caso que vê o que tem mais sinergia do que o que a gente está dando no curso, né? E pedindo o apoio de outros professores que não estão no colegiado para verificar também, né? Quais são os conteúdos, né? Como são os conteúdos. Eu Eu estou pensando percebi também que no que o público que a gente tem, né? De docente, que também não adianta buscar um conteúdo que a gente não tem quem pode dar, né? isso, teria que conversar com o pessoal do direito, né? E Direito a gente tem, semestre que vem tem direito, né? Eles já têm essa disciplina, né? é verdade. Mas é com outro nome, né? Sim, e também tem outra coisa que eu vi é que a minha disciplina ela foi muito para a área da psicologia, nesse caderno aí, né, no caso. Você fala relações interpessoais, né? Mas isso dá para ajustar. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou estar disponível lá o PPC atual, né? Cada um pode pegar para ver e começar a ler os cadernos, né, Wilson, e trabalhar um pouquinho a nova ementa, e a gente depois faz um esboço de matriz para a próxima reunião com as carga horária, olhando essa outra matriz que a servidora aí vai mandar, né? Uhum. Acho que pode ser uma diretiva. Também eu acho que também tem que ser toda a mesma carga horária, se a gente conseguir adaptar e colocar todos iguais, né? Eu acho que fica mais justo, mais interessante, mais fácil, né? De trabalhar. É isso, então. Eu vou ficar aguardando esse modelo aí que você falou, esse outro exemplo. Então, em relação ao nosso curso, juntamente com São João Nepomuceno,
Essa parte eu não tenho muito detalhamento, não entendo muito bem, não, mas pelo que você falou, é isso mesmo, né? A gente ainda não foi comunicado oficialmente, Não, mas isso aí é coisa à parte, né? é uma coisa à parte. Nós às vezes a gente nem vai entrar nessa, né? Não, a gente vai entrar no PAI lá, né? No programa de. Como é que é o nome lá? Programa. Não lembro a sigla agora. Programa de Apoio Institucional do EAD, PAI EAD. Aí esse nós vamos entrar. Esse outro aí vai ser um programa, é o famoso programa caça-níquel. Vai ter bolsa, tutor, etc e tal. Enfim, não quer dizer que vai se tornar uma coisa perene, né? A gente tem que Tá. cuidar do nosso aqui, que, de certa forma, tá tendo um aluno, está adequando a nossa carga horária, etc e tal. Porque em dado momento eu vou ter que ir lá na Aurélia para dar uma satisfação do que a gente tem feito, sabe? Uhum. Então, se a gente A gente teve a primeira reunião, demorar passa muito. para ela, Como? Desculpa, te interrompi. passa para ela que a gente já teve a primeira reunião e isso que você passou aí para a gente fazer, deixar como dever de casa aí, digamos assim. Tá Porque bom. o que a gente pode pensar de meta, né? Eu acho que a reunião agora do Conselho de Campos, ordinária, é só em julho. A gente tem um mês aí de junho para trabalhar em cima disso. Só uma perguntinha, porque eu estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo, que eu estava tentando resolver um negócio aqui, e comi música. É para a gente, então, entrar no Drive e melhorar a nossa ementa, é isso? Adequar ao novo programa, ou pode deixar do jeito que está? Seria atualizar, colocar mais a seu gosto e olhando os cadernos, né, que foram De feitos acordo com mais os cadernos. atuais, tentar se adaptar ao caderno ali, e podem Certo. criar, cada um cria um arquivo e já joga lá dentro. Pode ser em Word mesmo, para a gente ter, né, o registro lá guardado. Então, Parece tá. que o Drive está aberto para todo mundo, que eu consegui inserir um arquivo lá. Está aberto a todo mundo. Então, tá. Então, tá bom. Obrigada. Então, vai inserindo o seu arquivo lá e depois a gente marca a próxima reunião já com esses arquivos lá, porque se for julho mesmo, a gente não pode dar bobeira, não. Vai passar Não, muito tá em cima. Tá em cima já. Enquanto isso, eu vou vendo o texto porque eu não participei desse primeiro PPC, eu não estava no grupo, né? Mas mesmo assim, a gente pode ver a questão do texto, vejo com ela, né, se vai seguir o padrão de outros que já tem. Não, o padrão é esse. O padrão é Prática. esse. Não mudou, não. Tá. Aí a gente muda, porque lá também tem vários nomes de professores que não estão, né? Até a Girlane já saiu, então Vai ter que vai colocar a atualizar. Sabrina no lugar, essas coisas assim eu vou vendo, então eu vou marcando lá em vermelho e deixo lá para vocês verem também, para a gente, na reunião, mostrar, né? Beleza. Então tá bom, turma, é isso aí. Obrigada pela presença. Vamos que vamos. Abraço para vocês. Tá bom. Pessoal, boa tarde, então. Muito obrigada. Obrigada a você, Catarina. Eu só vi esse drive realmente agora, porque hoje, a manhã toda, eu tive aula, né? E quando eu cheguei, eu fui resolver as coisas da pós-graduação, que a gente agora tenha. Tem um número grande de inscritos, o Wilson deve ter visto, aí a gente estava tentando conseguir algum prompt aí para ver se ajuda a gente a fazer a análise desse currículo, porque é muito, o tempo é pequeno e é muita coisa. Aí, na hora que eu entrei, é que eu vi que tinha esse drive lá. Então, eu vou olhar esse drive depois. Aí, eu vi o caderno, eu vi o nome da matéria, eu vi que tinha o caderno, né? Aí, fiquei curiosa e dei uma olhada. Mas eu achei que a gente ia falar sobre os alunos. Eu achei que a nossa reunião seria sobre a turma. Sim. A reunião aí seria do curso, né? A reunião do curso, mas podemos falar, se você quiser falar alguma coisinha, já junta aqui. Não, porque eu fico preocupada que tem alguns, assim, que sumiram, né? Assim,
a gente não tem, eles não participam nem dos encontros e nem tem tarefa, não tem nada. Então, assim, eu não Eu vou sei se a gente vai ter depois um conselho para saber se é só comigo ou se é com mais alguém. Isso, eu vou montar aquela lista coletiva lá e vou marcar o X das minhas que nunca apareceram também, para a gente ver se está coincidindo. Deve estar coincidindo. Ah, tá. Então Vai tá bem. marcando um xizinho lá de quem nunca apareceu, quem não fez atividade, eu vou colocar lá, igual eu fiz outra vez, né, para a gente ter um controle, Aham, porque muitos desistem mesmo. é. Ah, É, então tá bem, Renata, eu te agradeço, viu? tá bom. E eu separei lá o material, você viu, né? Não sei o que que aconteceu com aquele questionário, porque depois eu acabei tendo 4 que conseguiram fazer, né? Tiraram até 90, uma nota boa. Então, teve uma que pediu para falar com você que ela conseguiu fazer, mas que a questão que travava era a última. Então, ela não pontuou nessa questão porque travou. Então, Pois é, mas eu falei com eles que eu iria, esses que fizeram o questionário também fizeram a outra tarefa, então eu falei que eu ia considerar a nota maior. Eu já isso, deixei isso isso. claro no nosso encontro. Mas eu nunca usei esse tipo, né, de avaliação assim, então eu não estava entendendo muito bem, mas agora eu entendi o que que é. Não, ele é muito trabalhoso para fazer. O questionário dá muito trabalho para você fazer, entendeu? Ele é Isso, bom para eu já corrigir, porque fiz na época ele da se corrige pandemia. sozinho e lança nota, né? Mas você É, tem que fazer questão por questão, sabe? Primeiro você tem que marcar lá qual que é a área, depois tem que esperar um pouquinho ele clicar para você marcar outra. Eu custei aprender isso. Porque se você já marca uma coisa e passa para outra, aí ele não aceita. Você tem que esperar ele, como diz, dar aquela volta de tela, sabe? Para você marcar outro. Então, é muito demorado. O questionário é mais prático mesmo você fazer no Word e tudo, mas só que ele tem a vantagem que ele muda as questões de lugar, sabe? Ele muda as opções de lugar, porque esse que a gente manda, às vezes, no Word, eles copiam a resposta e passam para o outro. Inclusive, eu falei com eles, gente, tem gente que não lê. Então, eu só corrijo no fim, depois que todo mundo entregar, para não ter esse trem de um passar a resposta para o outro, sabe? sim. Mas E aí, mais alguém está usando, gente, questionário? Já passou por isso alguma vez? comigo nunca aconteceu, foi mesmo dessa vez. E eu tentei entrar para fazer e aí eu já não consegui mais, que eu, né, Sim. que eu queria fazer também para ver. Então, mas depois eu passo um outro, alguma coisa assim. Eu tenho um que eu separei para passar para o pessoal do ensino médio, sabe? E aí vou ver também, porque de repente pode ser o sistema, né? Mas nunca ocorreu, não. Mas então tá bem, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, boa tarde, Boa tarde. tchau. Tchau. Tchau, Sabrina.